Então, para começar o vídeo de hoje, se você assistiu o vídeo de ontem, chegou até o final do vídeo, que viu a parte lá, onde eu mostrei o Ibovespa, mostrei como operar day trade, né, com um apoio do gráfico diário, né, um apoio de um período de um tempo maior, um apoio de um swing trade, você soube exatamente o que fazer hoje e deve ter comprado lá nos primeiros candles do dia e ganho aí mais de 2.000 pontos no índice. Se não sabe o que eu estou falando, volta no vídeo de ontem, vai lá no final e aí já vai começar a ter uma ideia de como que a gente pode operar o mercado financeiro com um viés muito mais tranquilo do que aquele ruído todo que a gente enxerga no tempo gráfico menor. Mas enfim, né? Então hoje, Ibovespa terminando em alta, o milho caindo de novo, boi caindo forte, café caindo, soja caindo, quase tudo caiu, né? A Vale pesando forte. Vamos ver o que aconteceu no mercado aqui no Brasil, no mercado lá fora, no mundo inteiro, em mais um vídeo. Buenas, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um relatório diário do milho hoje, quinta-feira, dia 19 de agosto de 2021. Agora são 18 horas 20 minutos e vamos mais uma vez falar de milho, boi, soja, dólar, índice, mercado financeiro brasileiro, mercado financeiro americano e do mundo inteiro, né? Então, se você é novo aqui no canal, considere se inscrever aqui embaixo. Quero chegar até os 1.000 inscritos até o final do ano. Tô nessa meta aí, estamos com 630 e poucos, se eu não me engano. Então, vamos lá, vamos chegar até os 1.000 inscritos. Conto com a colaboração e com a ajuda de vocês para isso. Da mesma forma, escaneie o QR Code que está lá em cima e clique aqui embaixo no primeiro link da descrição para entrar lá no grupo do Telegram. O grupo, como o nome dele mesmo diz, ele é um grupo, não é um canal onde só eu falo, não é uma lista de transmissão, então lá todo mundo pode falar, é liberado e a principal finalidade do grupo é criar uma comunidade onde todo mundo aprende, onde quem está começando agora pode ajudar, pode aprender com quem já está há bastante tempo no mercado, né? Quem opera ações, opções, faz day trade, swing trade, enfim, não importa o tipo de ativo nem o tempo gráfico que opere, tem muita gente lá no grupo, tem gente do mercado físico das commodities, gente do mercado físico do boi, da soja, do café, do milho, então pode dar informações do mercado físico lá. Isso é muito bacana, porque imagina, quem está começando não sabe nem por onde começar, como é que funciona a parte do café, como é que funciona a parte da soja, como é que funciona uma plantação, uma colheita de milho, a safra, que período que é. Então tem gente que planta, que vende para trading, vende para fora, que exporta lá no grupo. Então isso é muito bacana, né? É uma comunidade muito focada no mercado financeiro, é 100% gratuito, não tem que botar nome, e-mail, telefone, nada. É só escanear o QR Code ou clicar no primeiro link aqui embaixo. Entra lá no grupo, que eu tenho certeza que vai aprender muito lá com o pessoal e não vai se arrepender. Beleza? E se quiser 6 meses de Profit Chart Pro, mais uma corretagem reduzida em relação à corretagem padrão da XP e também uma assessoria direto do mercado de commodities, do mercado agro aqui no Brasil, é só clicar no segundo link aqui embaixo e abrir a sua conta lá na BRA e vai ter o WhatsApp direto de um assessor de investimento, muito mais fácil, não precisa entrar em chat de corretora, nada, é só falar direto com o assessor também no WhatsApp. Beleza? Vamos falar de mercado então, que é o que interessa? Então vamos lá, deixa eu mudar minha tela aqui. E cadê o botão? Aqui. Vamos lá. Bom, Ibovespa hoje, né? Subindo 0,45, o dólar também subindo, as commodities eu vou abrir aqui, fica mais fácil. O milho caindo 1,17, o contrato U a 96,80, o X também caindo. Todos eles caíram, o N não teve negócio, então por isso ficou em 0% hoje. O boi caiu forte, bateu 314, lá caindo 1,66%. O X também bateu 318, né? Então o boi segue quase todos os contratos em queda também. Café também caiu quase todos eles. Então dá para ver que o mercado deu uma pesada aqui. A soja, né? O que é o contrato vigente com pouco negócio que subiu um pouquinho, mas o resto da soja tudo caiu. Então dá para ver como é que funcionou o mercado hoje. Aqui nas curvas, olha o quanto o milho hoje, né, baixou em relação à semana passada. Olha como é que estava o milho na semana passada, aqui essa linha cinza. No mês passado, até vou tirar, vamos comparar só na semana. Então, a semana passada ele estava lá em cima os contratos, o contrato fechou, né, em R$ 100, o contrato X estava em 100,52 e o contrato F22 estava lá em 101 e agora hoje, recuou aqui para 98, recuou aqui o X para 97.
e o fechou em 96,80. Óbvio que no after agora subiu um pouquinho, deu um repique normal, mas fechou ali nos 96. Esse da semana aqui não é o fechamento da semana passada na sexta-feira, e sim é o dia de hoje menos 7 dias, né? Ou seja, hoje é quinta-feira, então esse preço aqui é o preço da quinta-feira passada, né? E se eu voltar um mês aqui, é o preço de 4 semanas atrás. Então são 28 dias, volta no tempo 28 dias, né? O preço do mês aqui. Então o milho tá nessa tendênciazinha de baixa aqui, né? Nos contratos, não, os contratos estão em baixa. O boi também, olha a puxada forte que o boi deu aqui, né? Saiu aqui dos 323 para os 314 o contrato V. Então deu 10 pontos quase aqui. O café também voltou bastante. Em relação à semana passada, deixa eu tirar um mês aqui para não atrapalhar. Café voltou bastante também. A soja na mesma coisa, né? Saindo aqui. Opa, tirei o gráfico errado. A soja saindo lá dos 29,68 aqui para os 29,2 aqui também, caindo, né? Então isso aqui tudo está no Zigo, a gente ainda não está disponível, mas logo vai estar. Tem também a questão da sazonalidade aqui, né? Quanto que o milho sobe, quanto que o milho cai mensalmente, quanto que o boi sobe, quanto que o boi cai mensalmente, a soja e o café da mesma forma. Então isso aqui é um gráfico de sazonalidade, dá para ter uma ideia. O milho, por exemplo, em agosto, costuma, na média, subir 0,31, ou seja, ele é um mês fraco, um mês que tende a ficar no 0 a 0 ou muitas vezes em queda. Né? E em setembro, a média do milho é de baixa. Né? Então, o boi também é a média de baixa, o café também é na média de baixa. A única que tem, desculpa, aqui o boi está aqui em cima. O boi aqui a média está um pouquinho alta, o café e a soja também estão na média de baixa. E aqui o spread também é uma coisa bacana que a gente está fazendo aqui, por exemplo, boi gordo. O que é o spread? É a diferença de pontos, né? A diferença de preço em relação aos contratos futuros daquela commodity. Aqui a gente pode selecionar ou colocar todas e ele faz um teste aqui uma contra a outra. Por exemplo, BGIV 21 contra BGIX 21. Ele tá essa curva estranha aqui porque isso aqui coloquei no ar faz dois dias e eu não busquei o histórico ainda. Então eu tô com 3 pontos aqui, né? Então eu tenho aqui do dia 21, do dia 21 não, do dia 17, 18 de hoje, né? Então, o que é o spread? É eu pegar BGIX 21, o fechamento do BGIX 21, menos o fechamento do BGIV 21 naquele dia. Então, aqui a diferença entre eles a gente chama de spread, né? E aqui no dia 17 estava em 3,95 pontos, e aqui no dia 18 subiu para 4,4, ou seja, um contrato foi caindo e o outro foi subindo, e aqui ou um caiu mais do que o outro, né? A diferença, a distância entre eles aumentou, e aqui hoje também aumentou um pouquinho, né? Então tem aqui, ó, V contra X, tem V contra Z, tem V contra F, depois tem X contra V ao contrário, né? Obviamente. Então tem todos contra todos aqui. Para que é isso? Isso aqui por enquanto tá. Quando tiver aqui gráfico de um mês aqui de histórico, daqui a um mês vai ficar bonito, um gráfico vai ficar bacana. Qual que é a ideia disso aqui? Para a gente fazer trading de spread, que naquele momento assim que a gente enxergar no gráfico aqui e o milho ou o boi tiver com um spread muito grande ou um spread acima da média ou abaixo da média de um determinado ativo. Então o que acontece? Se normalmente, né, a diferença entre o contrato X, vou voltar para mim aqui, a diferença entre o contrato, lá do milho, a diferença entre o contrato X e o contrato U, vamos supor que era 5 pontos. Né? Então faz um mês lá que a diferença está em 5 pontos. Agora essa diferença está em 9. Opa, aumentou bastante. Então a gente pode pensar em, de repente, em tentar achar uma operação de spread, o que é um long and short, que a gente compra um e vende o outro para fazer com que essa diferença volte para a média. Porque na média ela é 5 pontos e agora está 9. Então vamos jogar a favor da média. Então isso é uma coisa bacana, que quando tiver bastante dados aqui vai ser bacana. Muitas operações de spreads são feitas, muitos long and shorts são feitos com commodities e é muito bacana fazer isso. Beleza? Então a ideia do Zigo é que ele mande, né, para vocês as oportunidades. Por exemplo, uma oportunidade de operação long and short no milho, contrato U
21 contra contrato F22, venda de F, compra de U, tentando buscar um spread assim assado. Então, manda isso no Telegram, no WhatsApp ali, vocês vão receber isso sempre que surgir oportunidade. Então, essa é a grande ideia do Zigo. Da mesma forma, né, ele pode mandar aqui na parte dos indicadores, que ainda não está aqui, lá do IFR, dos quem gosta lá do preço de fechamento de reversão, lá, que é do Storm, não é dele, né, mas é uma espécie de um pullback, também pode monitorar e ele mandar quais ativos que fecharam com aquele padrão, ativos fecharam fora da banda de Bollinger no gráfico diário, e aí eu vou falar depois, né, do Ibovespa, que é os trades muito bons de se fazer isso no outro dia, então ele pode avisar isso também. Então a ideia do Zigo é o quê? Criar uma plataforma aonde a gente consiga ter todos os dados necessários para se operar commodities e ações, vai ter também aqui, vai ter o mercado inteiro, vai ter juros, vai ter um monte de coisa, mas estou começando pela parte de commodities aqui. Então, vai ter o que a gente precisa aqui de informações para operar commodities e ele vai também avisar, lá na parte de configurações, que ainda não está pronto, ele vai também avisar quando vai surgir as oportunidades. Então, a gente configura lá, eu quero receber aviso de spread. Ele vai mandar spread. Quero receber aviso de IFR2. Sempre que aí eu posso botar quais ativos eu quero, ou todos, enfim, ou só as small caps, ou só Ibovespa. E aí ele manda lá. E aí sempre que fechar o IFR2, ou quando tiver o IFR2 abaixo de 5, por exemplo, ele vai lá e mandar uma mensagem para mim, ó, Guilherme, o ativo lá B3SA3 que tu pediu para monitorar está com FR2 abaixo de 5. E aí o cara vai lá, olha e vê se vai fazer trade ou não. Tá? Então essa é a ideia aqui, é ter um robô, mas é um robô com um painel, algo inteligente. Não é um robô para executar ação, para chegar a comprar ou vender. É um robô que vai te auxiliar e vai ser ali como se fosse um estagiário. Sabe o gestor lá que tem 2, 3 estagiários para ficar monitorando e fazendo as operações, tudo? Então, eu estou fazendo isso aqui justamente para ser esse estagiário. É um estagiário robotizado, que não atrasa, que não erra, que faz tudo direitinho aqui, e aí fica bacana da gente trabalhar. Né? Eu estou usando direto essa tela aqui, então eu estou operando aqui com um Profit Chart numa tela e isso aqui na outra. Aqui eu fico monitorando as minhas commodities, fico dando uma olhada como é que está, né? Vejo o que está acontecendo aqui com as cotações, elas são atualizadas. Aqui eu botei a cada 15 segundos, mas na verdade é muito menos que isso, é praticamente em tempo real. Não é em tempo real porque tem um delay ali, né, do site, abrir, tudo isso que eu não boto em tempo real para o pessoal não achar, mas é cada 2, 3 segundos atualizo. Para quem vai fazer uma operação num gráfico diário, não tem diferença nenhuma isso, né? E então eu estou olhando direto isso aqui. Ainda vai ter a parte de clima aqui, a parte de cotação das commodities lá na Bolsa de Chicago e na Bolsa de Nova York, no caso do café. Então a gente vai poder ver petróleo, poder ver café lá em Chicago, vai poder ver milho, soja, ouro, prata, mais cobre, minério, dá para ver. Eu quero criar um painel muito completo aqui que a gente pode brincar com isso. Toda a parte de clima também, como é que a gente vai se posicionar, como é que vai com as previsões do clima. E mais adiante vai ter aqui também uma espécie da Zigo, eu não sei o nome ainda, mas vai ser um Zigo Academy, onde vai ter dicas, vídeos, tutoriais, um monte de coisa aqui, mini cursos, né, entre aspas, e isso vai ser tudo aqui dentro para quem estiver dentro do Zigo aqui, e não vai ser vídeos e conteúdos exclusivos para quem está aqui. Vai ser bem bacana, não tem que pagar nada a mais para isso. Tá? Então, tá ficando legal, tá ficando bacana, não sei porque eu tô falando isso no início do vídeo, mas eu comecei a falar e não parei. Então, é uma coisa que acho que vocês vão gostar bastante. Eu tô usando, eu tô gostando, e só quero colocar mais coisa, né? Quero integrar o TradingView para conseguir colocar os gráficos, clicar aqui, abrir lá. Mas tem toda uma política por trás disso, que a gente tem toda a parte burocrática no Brasil aqui para adicionar gráfico e coisa, não é simplesmente colocar. Mas enfim, né? Já viu aqui as commodities, vamos dar uma olhada lá no mercado americano. Deixa eu buscar o TradingView aqui. Eu vou abrir aqui mesmo, nessa mesma tela. Vamos buscar para cá, ó. E vamos ver o que aconteceu lá fora hoje, né? O petróleo, para quem sabe, eu estava vendido em petróleo, eu realizei praticamente toda a minha operação hoje, então eu estou quase que líquido no petróleo.
A gente fechou aqui o SPY com 0,15 de alta, Dow Jones 0,18 de queda, Nasdaq subindo, né? Nós tivemos aqui as bolsas da Europa e da Ásia com tudo em queda. E aí a parte interessante aqui, vamos ver como é que fechou o petróleo hoje. 2,33 de queda, caiu bem mais forte durante o dia, estava caindo mais de 3%. Começou o dia caindo mais de 3%. A soja caindo 2,46, o milho caindo 2,09, a soja 2,46, o café 0,85, o algodão 2,18 de queda, o cacau caindo 1,68, ou seja, caiu tudo aqui, né? Boi, cobre, todas elas caíram. A parte de minério tá tomando um pau, tá apanhando feio, feio mesmo, né? Caiu aqui 6,35 a BHP, a Rio Tinto também caiu mais de 5%, a Anglo América mais de 10%, a Vale apanhando com 6,47%, e aí Petrobras e ExxonMobil também caiu. Por que eu praticamente encerrei a minha operação vendida no petróleo? Eu estava vendido em ExxonMobil por opções. Então, eu fiz uma operação de opções aqui em cima, vendendo, montando uma trava de baixa aqui nesse topo, montei uma trava com strike em 55, né, que seria próximo, eu estava pensando numa região próxima a esse fundo aqui. Então, eu peguei um strike ali entre os 55, comprei um ativo, comprei um lote de uma, né? E vendi um lote lá, um lote de 1.000 e vendi um lote de 1.000 da outra. E paguei ali o net, né? Que foi a diferença que deu 75 centavos de dólar, né? Então, e aí começou a caiu, voltou aqui, eu segurei, estava tudo dentro do previsto, não rompeu direito essa região aqui, quando voltou, bateu aqui embaixo, deu mais de, chegou a dar 112, 113% de lucro a operação. E aí eu encerrei, eu já tinha encerrado um pedaço dela na primeira queda aqui, agora praticamente terminei, liquidei toda a operação, no total deu 98% de lucro a operação em ExxonMobil, né? Pagando um spread muito pequeno, correndo um risco muito pequeno e com uma lógica bem tranquila de mercado. Como eu falei, a minha operação era para vencimento lá em novembro. É final de novembro, lá nas opções americanas. Eu poderia segurar? Poderia, mas se ela subir aqui, né, dar uma recuada, depois de toda essa queda, dar uma recuada aqui, ia ficar um pouco mais apertado, e aí poderia, a opção ela desvaloriza com o tempo também, tem toda essa questão, então eu já ia, o quanto eu teria a ganhar aqui, se ela subisse, por exemplo, até os 56, 57 aqui de novo, para depois cair, o quanto eu ganhasse se ela caísse aqui nos 50, ia ser muita pouca diferença em relação ao dia de hoje. Já não sei que ela continue caindo. Se ela cair amanhã, depois de chegar nos 50, aí beleza, aí eu deixei dinheiro na mesa hoje, né? Mas eu prefiro botar o dinheiro no bolso do que ficar torcendo. Beleza? Então tá aí realizada a operação em petróleo, como eu já cantei a pedra desde junho, né? E ainda vai cair mais, ainda vai cair mais. O petróleo aqui ainda vai bater 60 dólares, podem anotar isso. Beleza? Vamos falar de mercado então, deixa eu botar isso aqui para o lado para ficar maior a tela. Vamos colocar aqui, vamos começar falando pelo milho, o U ainda, né? Apesar que já está valendo a pena negociar o X, vamos falar do U por enquanto. Bom, milho, contrato, vendi milho em R$100, estou vendido ainda, né? Não realizei nada da minha operação ainda, deveria ter realizado hoje um pedaço lá nos 97, quando bateu lá, mas eu tive uns compromissos para fazer hoje de tarde, tive que sair um monte de coisa e eu vi que o milho estava caindo e estava firme, não estava com ideia de voltar, então eu nem me preocupei em realizar ali. Bem provável que amanhã volte um pouco. No gráfico semanal ele rompeu aqui a média móvel de 8, lembrando que ainda tem mais um dia, então ele não fechou. Aqui é um ponto onde pode entrar volume de compra, né? E deveria ter entrado até já volume de compra. Se a gente colocar num gráfico diário, rompeu as duas médias para baixo, hoje abriu em cima da média, subiu e voltou e fechou na mínima praticamente, né? Não deixou quase nada ali de volta, fechou aqui nos 96,80. Isso aqui é quase que uma barra careca. Uma barra careca a gente chama aquela barra que não tem pavio. Isso indica um movimento de muita força, quer dizer que o pessoal vendeu milho na mínima aqui até não poder mais, ou seja, tinha muita pressa para vender milho, né? Ele tocou aqui, né? Chegou na região desse fundo aqui que eu falei ontem,
desse fundo aqui, que provavelmente aqui eu realizaria um pedaço da operação, né? Ou depende do que estava acontecendo no dia, mas como ele estava caindo firme, eu acabei não realizando, né? Deveria. Pode ele voltar amanhã aqui e testar os 98. Eu não queria que hoje ele fechasse acima dos 98, assim como eu não queria isso ontem. E aí o milho, então, segue nessa tendênciazinha de baixo. O próximo alvo dele é aqui nos 95, mais ou menos 94,80, 95 e um pouquinho, 94,90. Então essa região aqui, 95, para ficar um número um pouco mais redondo. Ele já furou os 97, pode subir aqui um pouco e voltar tranquilamente. Então essas médias aqui ainda tem espaço, né, para elas se cruzarem e fazer esse tipo de movimento aqui. Se eu colocar num gráfico de 60 minutos, dá para ver que o after dele já deu uma respirada aqui, né? Então ele chegou a abrir aqui nos 96,50, caiu um pouquinho, quase nada, e fechou o after ali nos 97, acima dos 97, bem naquela região onde eu falei. E ó, ele foi testar, no after ele foi praticamente testar esse fundo aqui, né? Então se a gente puxar aqui, ó, no after ele foi praticamente testar esse fundo aqui, encontrou uma região de compra ali e voltou. Então, próximo ponto de venda para quem quer vender agora não é legal. Seria bom vender, se fosse vender lá nos 98 com 10, com 15, nos 98, né? A região dos 98 ali seria um ponto de venda. Para quê? Pensando justamente nesse pullback aqui, de subir um pouco, bater na média e voltar. Pode romper a média lá no 101? Claro, claro que pode. Né? Assim pode amanhã cair, o resto tem para cair aqui e fechar sexta-feira nos 94, 95. Eu ia ficar bem contente, porque eu estou vendido no 100, né? Eu ia ficar bem feliz mesmo, mas a gente não sabe. Então, se isso acontecer, se amanhã ele recuar um pouco, né, subir um pouco, aliviar um pouco a pressão vendedora, pode tocar na média aqui. Dependendo de como o mercado vai abrir amanhã, dependendo do que o milho vai fazer amanhã, eu talvez encerre a operação e aí veja se eu vou continuar vendido. Melhor, se eu encerrar, não vou ficar vendido, né? Eu vou encerrar a operação e aí eu espero ele recuar um pouco, né? Encerro um pedaço da operação, deixo um contrato ou dois só vendido ainda. Se ele recuar um pouco aqui eu posso vender mais e aí botar um stop aí, sim, botar o stop total da operação aqui atrás, né? Aí, se romper aqui, me stop, beleza, ganhei dinheiro, mas se bater aqui e voltar, eu entro vendido para chegar aqui nos 95 com uma mão maior ainda. Certo? É operar a favor da tendência, operar a favor da sazonalidade, operar a favor do gráfico, não quero brigar. Então, o milho está fazendo um movimento parecido com esse aqui. Ó. Quando saiu o relatório aqui, o milho bateu e vendeu, né, e eu vendi aqui, ele caiu lá embaixo. Quando saiu o relatório aqui, o milho fez esse ponto aqui, eu falei, eu vou vender esse negócio aqui, e está com cara de ser um movimento bem parecido do que foi há 2 meses atrás. Está fazendo a mesma coisa. Se tocar aqui nessa região aqui, bem provável que aqui eu realize, se não tudo, quase tudo, e daqui o próximo fundo é um fundo mais ou menos aqui nos 93 e o relevante mesmo lá nos 90. Então, se perder os 95 aqui, ele vem nos 90. Por isso que esse fundo aqui é um fundo que eu considero interessante realizar, se não toda a operação, boa parte dela, para poder realizar toda, esperar uma volta e vender mais, né? Porque se cair aqui são 5 pontos para baixo. Tá? Se esse aqui tem menos relevância, porque daqui para cá são 4 pontos, 3 pontos, né? 3 pontos e pouco, 1,8, 3 pontos. Então é 1,8 pontos aqui. Por isso que esse fundo aqui em relação a esse tem bem menos relevância do que esse todo aqui. Se aqui furar, cai aqui. Olha o quanto ele cai. Agora se aqui furar, cai isso aqui. Beleza? Então sigo vendido. Poderia ter, como eu falei, poderia ter fechado boa parte da operação hoje, mas mantive ela vendido por enquanto. Né? Mais uma vez, operação realizada de venda. Vendi o primeiro acima do 100, em 100,80. Vendi o segundo lá em 100 ponto alguma coisa e estou com 99 ponto alguma coisa e estou com preço médio em R$100. Né? Então, mais uma vez, uma venda sempre buscando a simetria de risco. Quanto eu tinha a perder era muito menos de quanto eu tinha a ganhar nessa operação se eu operasse vendido. Por isso que eu vendi. Não quero nem saber se o mundo vai acabar ou se tem gente falando que o milho vai a R$500. Se eu operasse vendido, eu poderia ganhar mais dinheiro do que operar comprado naquele instante. Operei vendido e estou ganhando dinheiro.
Simples assim. Beleza? O CCMX... Acabou meu café? Acabou meu café. Acabou a seca. O CCMX está na mesma coisa, então não muda muita coisa. Ó. Aqui está o fundo aqui, então ele tem um espacinho ainda para chegar nesse fundo aqui, ó, que seria no X aqui, lá nos 96,90. No X ele não está no 97. Se eu botar no gráfico de 60 minutos, a mesma coisa, ele tentou cair, voltou aqui no after um pouco. Então tem espaço amanhã para abrir subindo, tocar aqui na média móvel de 8, tocar até na média móvel de 20 aqui, e aí depois ver o que ele vai fazer nessa região aqui, né? Então o fundo mais relevante aqui por enquanto é esse aqui no X, né? Que seria esse aqui dos 95,80, 96 praticamente aqui. Inclusive eu tinha desenhado aqui esses dias, ó. Cai aqui, toca nesse fundo e tchau. Né? O gráfico semanal está aqui também fechando em cima da média móvel. Se furar a média aqui, pode entrar uma pressão um pouco mais forte. Ele querer fazer um Mzão aqui, né? E aí cair até aqui embaixo. Vai cair tudo isso? Não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia mesmo. Né? O boi ainda bem que eu saí do boi lá nos 320, né? Porque o boi hoje bateu os 314. Eu me arrependi de não ter entrado vendido, caiu rápido demais. Eu também estava posicionado no milho, aumentei a mão do milho. Então, como eu falei, o gerenciamento de risco de um operador é muito mais importante do que saber operar. Como eu aumentei a posição vendida no milho, eu acabei não me posicionando no boi também, porque eu sei que, querendo ou não, muitas vezes um cai e acaba empurrando o outro também. Então eu não quis me posicionar no boi devido à questão de gerenciamento de risco. Eu falei, bom, fiquei mais de mês no boi, o boi não andou, não vai ser agora que eu vou sair invertendo a mão e fazendo truque, outra coisa. O milho estava mais tranquilo para mim, fui lá, fiz uma operação, aumentei a mão no milho e o boi fiquei assistindo. E aí, obviamente, né, quando eu saio da operação, o boi cai, tá certo? Ele esperou, eu saí, quando bateu aqui nos 322 eu saí, depois disso ele só caiu. Então, era eu que estava segurando o boi lá em cima. Até parece. Mas enfim, o boi caiu aqui, o próximo alvo é os 312 aqui, né? Então nem tem como dizer que não. E também não dá para vender boi agora. Né? Então, vender boi agora com desculpa a palavra, mas seria burrice. Né? Não tem por que vender boi agora, porque o boi saiu lá dos 320, bateu nos 314, deu uma paulada forte para baixo aqui, ok, bem provável que continue esse movimento, mas eu quero que ele, antes disso, suba. E ontem eu falei ainda ontem eu comentei, se amanhã o boi subir, bater lá nos 322, né, no fundo dessa lateralidade, ou apanhar aqui nos 320, tocar numa média, eu posso entrar vendido. Mas também, do jeito que ele fez aqui, não tinha como entrar vendido, nem num gráfico de 60 dá para vender direito, né? Porque ele abriu hoje aqui, ó, tentou subir, tocou no fundo de ontem e despencou. Então não tinha ideia de vender boi aqui mesmo. Agora é esperar ele tocar essa região aqui, ver se vai entrar uma pressãozinha compradora, ver se vai aguentar aqui mais um tempo e subir um pouquinho, para ficar um pouco mais, voltar um pouco lá para cima e depois a gente se posiciona. Né? Se ele acionar e perder esse fundo aqui, beleza, aí nós podemos imaginar o boi caindo 30 pontos para baixo a partir daqui, que poderia dar mais ou menos 31, 30 aqui nos 298, ou seja, boi a R$300. Né? Se vai ser no contrato V, acho difícil. E se acontecer isso também, não sei se vai acontecer. Né? Mas igual, ó, mesma coisa. Eu quero que ele suba aqui no semanal e volte lá nos 320 e pouquinhos para ter onde botar uma entrada de venda, para ter onde botar um stop com gerenciamento de risco bacana. E aí eu largo uma boleta de venda lá. Se ele cair, beleza. Se ele me estopar, ele me estopa pequeno. Vender agora, nem pensar. É mais fácil pensar em comprar aqui nesse fundo. Né? Esperar um pavio, tentar pegar um pavio ali e comprar aqui nos 300 e... Quanto é que foi aqui? 300 e... Uia, o que houve no monitor? O monitor se desligou aqui? Vamos ver. Voltou. Aqui nos 312, 313 aqui, dá para pensar em comprar boi se ele bater aqui para tentar pegar um movimentinho um pouco para cima. Mas só faria isso se o book tivesse a favor também. Eu teria que estar olhando o book e ver se tem pressão compradora, ver se vale a pena entrar na posição comprada ali. Porque a hora que estopar esse fundo aqui, meus amigos,
bem provável que isso aqui dê uma paulada para baixo, digna do boi, né? O boi costuma fazer isso. O café, hoje, né, tentou entrar para dentro daquela região de lateralidade, subiu um pouquinho ali, e aí foi lá e parou lá em cima ainda. No gráfico semanal segue lateral aqui, a tendência é de alta, né? Tá caindo, mas a tendência é de alta no semanal, tá numa lateralidade de 2 semanas aqui que não sai do lugar. No gráfico diário subiu, caiu, né? Então aqui pode ser um ponto onde ele pode subir aqui, se romper essa região aqui dos 223, 200, aqui é a média, né? 223 aqui mais ou menos, pode subir e ir até aqui em cima com stop atrás desse ponto aqui. Não é uma operação que eu faria, porque tem muita volatilidade atrás, tem uma memória aqui que não está muito bacana e o mercado está indefinido aqui ainda. Então eu ficaria de fora do café. A soja, na hora que a soja fez, voltou para dentro daquela região que a gente tanto comentou, né? Então a soja voltando lá para dentro da região entre os 29,90 e quanto é que está isso aqui? 28, né? Então ela está voltando para dentro dessa lateralidade aqui. Então uma vez subiu, voltou, tentou romper e voltou para cá. Então, como eu falei, a ideia é o que? Vende alto, compra baixo. E ponto. A soja está no mesmo lugar que ela está desde janeiro desse ano. A soja não saiu do lugar. Subiu, foi lá em cima, mas voltou. Então ela está no mesmo lugar aqui. A ideia é que a gente espere que fique aqui. Então, quando bater aqui nos 28, se bater aqui a gente compra. Ou aqui embaixo, né? Até nesse ponto aqui daria para comprar, mas com stop muito curto. E aí é complicado, porque olha a liquidez da soja. Olha o tamanho dos gaps no diário. Eu posso comprar aqui, no dia seguinte a soja abrir aqui embaixo. Né? Então já abro tomando uma paulada, não vai pegar stop, não vai pegar nada, a soja vai embora, eu já amanheço o dia num prejuízo gigantesco. Né? Então é mais garantido esperar que ela venha aqui. No canal, operar canal, a melhor coisa que tem é comprar fundo e vender topo. No meio dele, muitas vezes, o melhor a se fazer é sentar e ficar assistindo. Beleza? Já o dólar, né, tá aí a nossa doleta, bateu. Né? Ontem, quando eu falei, quando ele rompeu, que foi o próximo alvo, é lá nos 5,42. Hoje ele já abriu acima disso. No primeiro 5 minutos do dia estava lá em 5,45, 5,46 lá. Foi lá em cima tranquilamente, depois voltou e fechou o dia num dojizão de alta. Né? Veio aqui fechar o gap e foi embora. Então tá com um gap forte aqui, ó, entre 5,30 e 5,38, né? 5,31 e 5,38, tem esse gap todo aqui. Então tem espaço para o dólar vir fechar esse gap e a gente pensar em comprar dólar aqui na região dos 5,30, mais ou menos 5,31 aqui na região das médias e tudo mais. Daria para pensar nisso, ou até mesmo vender dólar aqui em cima, na região dos 5,42, 5,40 e aqui nesse 5,43 aqui, para ele vir um pouco para baixo. Deixa eu dar uma olhada aqui nas bandas, olha, fechou fora das bandas ontem, né? Hoje ele também abriu e fechou fora das bandas, então ele pode fazer um movimento tipo isso aqui, ó, fechou fora, fechou fora, fechou fora e depois começou a voltar. Então ele pode voltar para dentro das bandas de Bollinger aqui. Não estou dizendo que o dólar vai cair, simplesmente que ele pode corrigir aqui até os 5,30 tranquilamente, porque as bandas de Bollinger, para quem não sabe, é uma espécie de uma média aqui em cima. Né? Tem a fórmula de cálculo lá, não vou entrar em mérito disso agora, mas o preço tende a ficar dentro dela. Na verdade, ela tende a contornar o preço. Então, quando fura, seja para cima ou seja para baixo, a gente sempre espera que o preço volte para dentro das bandas, que seja que saiu muito do padrão, né? Então ele tende a voltar para dentro das bandas. Então por isso que amanhã, por exemplo, é um dia interessante de pensar em vender dólar, né? Obviamente que tem que ter todo um contexto, tem que ter um sinal de venda, tem que ter uma oportunidade de venda. Não é simplesmente, vou amanhecer o dia, deu 9 horas em ponto, eu vou abrir uma boleta de dólar e vou vender, boto lá no day trade e é isso aí. Não vou nem finalizar, vou deixar finalizar sozinho a hora que encerrar o pregão, que a corretora finaliza. Não, também não. Tem que enxergar um ponto de venda e vender, senão não vale a pena. Então, por exemplo, amanhã seria um dia para pensar nisso. E aí, falando disso, como eu comecei no vídeo falando do Ibovespa, olha o que o Ibovespa faz hoje. O Ibovespa abriu, foi lá embaixo e voltou, né? Então ele tinha fechado fora das bandas de Bollinger. Hoje, o que ele fez? Fechou dentro das bandas de Bollinger.
Mas espera aí que pode melhorar. Se eu botar um índice futuro, olha o que o índice futuro fez hoje. Não, o índice futuro fechou ontem, fechou antes de ontem, o outro dia é quinta, então fechou terça-feira fora da banda, fechou quarta-feira fora da banda, numa queda bem forte aqui, que bateu lá nesses 116 mil e um pouquinho aqui, e ainda ontem, e é o que eu falei no início do vídeo, quem não assistiu o vídeo de ontem, assiste, para ver que eu não estou mentindo e não falando besteira. Eu falei, bom, se amanhã o índice abrir mais ou menos aqui no 0 a 0 ou um pouco abaixo disso e começar a subir, seria muito bom a gente operar comprado, ou procurar pontos de compra no gráfico intraday, ou fazer um day trade ou algo do tipo, ou até mesmo um swing trade, né, pensando em se posicionar no índice baseado no gráfico diário. Né, porque a chance é o quê? Fechou fora, fechou fora, fechou fora, é fechar dentro. Assim como aqui, ó, fechou fora vários dias, depois voltou. E assim como vários outros, ó, aqui fechou fora e depois voltou. Aqui fechou fora e aqui voltou. Então é isso que o Zigo vai ter lá, ele vai ficar calculando as bandas de Bollinger. Então sempre que um ativo, ou o ativo que vocês colocarem, ou que vocês quiserem pelas listas padrões, né, fechar fora da banda, seja para cima ou seja para baixo, ele envia isso para vocês, para que no outro dia, né, já fique com um alerta ali de, opa, talvez esse negócio aqui amanhã funcione do jeito contrário. Então talvez seja um bom ponto de compra de índice. Talvez aqui seja um bom ponto de venda de índice, né? E aí o índice foi lá hoje, abriu aqui embaixo e fez. E aí, por exemplo, quem foi operar day trade, abre lá uns 5 minutos, né? Olha a dificuldade que foi operar índice hoje. Pelo amor de Deus, isso abriu com gap de baixa, beleza? Aí subiu, fez um pivôzinho aqui e foi embora. Tocou na média, na média móvel de quanto aqui essa aqui? De 20 ou de 8? Tocou na média móvel de 8, voltou um pouco, normal, toda a média sempre existe uma resistência. Aí tocou, voltou, fechou acima da média, beleza, a média não é mais problema. E aí foi embora, foi aquilo, teve uma pressãozinha, provavelmente foi a hora que abriu o down. Deixa eu ver aqui, que hora foi isso? Foi 11h20, que é a hora que o índice tem caído alguns dias, ainda lá na pressão, mas não reverteu, foi embora e tá lá, ele terminou em cima, ou seja, deu trade aí para 3 mil pontos. Eu fiz alguns de trades, óbvio que eu não peguei 3 mil pontos, né? Peguei um pouco mais de 500 pontos na operação, até porque eu tive que sair boa parte do dia, e ficou tranquilo de se operar. E aí eu ainda mandei lá no grupo do Telegram outras operações que eu fiz também. O que eu fiz? BBSE. Como é que fechou o BBSE ontem? Né? Gráfico diário, olha aqui. Banda de Bollinger, ele estava, quando eu comprei BBSE, ele estava aqui embaixo, na abertura, né? Estava fazendo um dojizinho, igual esse aqui, ó. Igual esse que anda aqui pequenininho aqui, estava aqui embaixo, ele estava no 0 a 0. Porque o Bovespa abriu, aí Vale e Petro abriram derretendo com 3%, né? A Vale com mais de 4% e Petro com 2 e tanto. Logo depois a Petro voltou um pouco, a Vale diminuiu um pouco, aí a Vale subiu um pouco, a Petro também, e aí o Ibovespa deu uma aliviada para cima. Depois afundou tudo. A Vale foi a 5 e pouco, aí ele afundou, mas no final do dia ele recuperou de novo. Né? Que foi aqueles momentos ali, 11 e pouco ele pesou e voltou um pouquinho. E aí BBSE estava aqui embaixo, eu comprei BBSE e encerrei o dia lá com 1,3%, 1,4% de lucro. Né? Mas isso aqui eu comprei para swing trade. Eu comprei BBSE para quê? Para fazer com que ela venha pelo menos aqui em cima, nessa média aqui, ou algo do tipo. Então é um swing trade para ganhar de 3 a 5% na operação, com stop de 1% e pouco. Né? Por quê? Fechou fora da banda de Bollinger, mesma coisa. Quando que o BBCE fechou fora outras vezes? Aqui, ó, fechou fora aqui, caiu, voltou para dentro. Aqui quase. Né? Então, olha, pode ver que é difícil até achar aqui. Ó. Outro aqui, ó, fechou fora, aí subiu, voltou, fez um outro fundo aqui, subiu quantos por cento aqui? 14. Então o famoso aqui fechou fora, aí voltou, caiu, mas fechou fora e voltou ali. Enfim, né, o famoso fechou fora, fechou dentro, funciona. Vai funcionar sempre? É óbvio que não. Mas estatisticamente tende a funcionar. Por isso que eu falei ontem, que a ideia hoje seria comprar índice baseado numa ideia um pouco mais macro, porque ele estava um pouco distorcido, né, do que ele costuma fazer. Fechou muito abaixo, muito fora. Pode cair mais? É óbvio que pode. Por isso que não tem que amanhecer o dia comprando, e sim esperar um momento de compra. Porque se é aquela história,
Se eu operar comprado nos 5 minutos com um gráfico diário daquela situação, daquele jeito ali, eu tenho o apoio do gráfico diário empurrando para cima também. Então, um cara que faz day trade vai enxergar os 5, 10, 15, 30, 60, 1 minuto e vai comprar, beleza. Mas aquele pessoal que só olha o diário vai olhar assim, isso aqui tá bacana para comprar. E compra no diário. Então vai vir junto para compra. Não vou estar operando contra essas pessoas. Né? Contra o institucional que se posiciona num prazo um pouco maior. Sem falar que foi renovação de índice, também estudo em par. E amanhã tem exercício de opções, também tem mais isso, né? Tem que ficar de olho nisso. Beleza? Então, ó, aqui eu comprei BBSE e aí ontem eu comprei B3SA3. Isso foi ontem, foi antes de ontem. Não, foi antes de ontem. Eu comprei B3SA3 aqui, nesse candle aqui. Aí B3SA3 caiu. E ontem eu comprei, tá aqui, ó. Comprei opções, comprei B3SAJ160, uma compra de cal seca mesmo, sem ser trava nem nada. Comprei alguns papéis. Ela está aqui porque eu comprei pela plataforma direto lá. E eu comprei ela aqui a 25 centavos. Né? É a opção para vencer, sem ser no próximo, no outro, segundo vencimento aqui, uma call aqui de B3. Por que eu estou tão incisivo em B3? Né? Porque B3 está caindo, gente. B3 está caindo há meses. Aqui, ó, já caiu 30%. O semanal está fazendo um pivôzão para cima, um pavio aqui. Ó. Então, se esse negócio resolver voltar um pouco, qualquer pouco que volte aqui é 10, 15% para cima. B3 é uma empresa que dá lucro. Apesar de rumores de vai sair outra bolsa e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, B3 é uma empresa que dá lucro. Qualquer operação que você faça em bolsa de valores, qualquer operação no Tesouro Selic, no Tesouro Direto, qualquer operação no mercado financeiro lá que envolva a bolsa de valores ou ativos custodiados na bolsa de valores, a B3 ganha com isso. Se eu comprar um lote lá de um Tesouro Direto DI lá 2035 de R$ 30, eu vou pagar custódia, vou pagar emolumentos, vou pagar coisa lá para a B3. Pago para a corretora, pago para a B3 também. Então ela recebe sempre. É uma empresa que tem aí 50%, se não mais, de margem de lucro líquido. Esse negócio dá lucro para caramba. Outra é um monopólio, só tem ela. Ah, pode ter outra? Pode, mas enquanto não tiver outra, vai ter só ela. E pode ser daqui a 2, 3, 5, 10 anos que vem a outra. Até lá, é só ela. Então não é tão simples assim. Outra, a Bolsa Brasileira não é nada comparado à Bolsa Americana ou algumas bolsas da Europa, mas aqui da América Latina, tirando as bolsas americanas, é a nossa. Né? Então, teria a do México aqui, que também é um país emergente, que tem um pouco de relevância, mas a do Brasil é maior. Então, é a maior bolsa do continente aqui da América do Sul, né? Da América Latina. Então, poxa, é um negócio que eu enxergo como uma boa empresa. E aí, a 22, 20 e tantos eu não compro, mas a 13, a 14 me interessa. Né? Sem falar que ela vem caindo muito mais em relação às outras. E aí, também está fora das bandas de Bollinger aqui no semanal, no gráfico diário, ela estava aqui, fechou fora das bandas de Bollinger, também tinha fechado fora aqui nesse dia, voltou um pouco, por isso que eu comprei aqui também, porque ela poderia corrigir, e qualquer correçãozinha, como eu falei, qualquer correçãozinha aqui é 7, 8% para cima. Então comprei B3 aqui, caiu mais, eu comprei opção de B3 para quando subir esse negócio aqui, eu vou subir agora alavancado com opção. Então, se isso aqui subir um monte aqui, eu vou ganhar um monte. Né? A opção que não já está valorizada, é que eu não opero por aqui, mas já está aqui uns 25, está mais ou menos aqui assim. Já valorizou 18%, 20% a minha operação com as opções. Mas eu quero isso aqui carregar por mais tempo ainda, eu quero. Mas eu comprei o papel também, né? Fiz um booster aqui com papel e as opções. Beleza? Então essa é a ideia. Mercado financeiro não é sorte, não é reza, não é torcida, é sempre se posicionar com base nas estratégias que funcionam, nos indicadores que funcionam e não ficar procurando operação todo santo dia. Tem que fazer a operação quando ela surge. Então, eu falei que eu estou vendido
Estou vendido não, estou fora, né, de 90% líquido nas minhas operações em bolsa brasileira desde o início de junho e vendido em petróleo. Aí petróleo caiu um monte, realizei hoje praticamente toda a minha operação de petróleo. Então botei dinheiro no bolso lá em dólar, lá nos Estados Unidos, dando 98% de lucro. E aí estava fora de um monte de operações compradas aqui no Brasil. Aí estava brincando com day trade, fazendo ali operações de milho. Vendi milho, né? Primeiro, comprei boi, não andou, fui estopado, tomei 2 pontos e pouco no stop ali. Beleza, faz parte. Vendi milho, caiu, tô ganhando, tá tudo certo. E aí, bolsa, tava fora, porque eu ainda enxergava que seria para baixo, porém tem ativos que tá num preço bacana de compra, né? E eu não vou deixar de comprar esses ativos. Então, por mais que eu acho que pode cair bem mais ainda em Bovespa, né? Não sei se já vai cair tanto mais do que já caiu, mas por mais que eu acho que a bolsa é para baixo, tem ativos que está bacana para compra. E como eu falei esses dias, o fato da bolsa estar caindo um monte nos últimos dias, isso vai ser muito bom a hora que o mercado começar a retomar, porque a hora que der uma paulada para cima, vai ter ativos subindo 4, 5, 6, 7, 8% em questão de 2, 3 dias. E aí a gente tem que estar com caixa, né, tem que estar com dinheiro líquido e tem que estar rastreando esses ativos para poder fazer uma boa compra. Ontem a bolsa tinha caído, B3 já tinha dado fechado em alta. Hoje a Ibovespa subiu 0,4%, B3 já subiu 4,7%, né? BBSE é a mesma coisa, está um pouco fraco, o setor está horrível com a questão dos seguros, né? Segurador com período de pandemia agora está horrível o setor, mas o movimento do ativo está bacana. O meu gerenciamento de risco, ou seja, a minha assimetria de risco está muito boa. O quanto eu tenho a perder operando comprado em BBSE hoje é muito menos de quanto eu tenho a ganhar se ela subir um pouco. Mesma coisa B3. Vou falar que são boas empresas, né? Beleza? Então, essa é a ideia e essa é o que faz a gente ganhar dinheiro no mercado financeiro. Certo? Valeu, brigadão, um abraço, até mais, tchau.